Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus nos abençoe aí, vamos dar início a mais um estudo aí da quarta-feira, né? Mais um estudo aí do tema de mediunidade, né? Primeiramente, a gente quer agradecer aí o pessoal que participou com a gente na segunda-feira do tratamento espiritual ao vivo, né? A gente fez um tratamento espiritual meio que emergencial aí para, né, atender a vários companheiros aí que estão passando por dificuldades, estão passando por provas, né, e a gente queria aproveitar, né, que a gente está começando aqui para avisar, né, que segunda-feira que vem a gente vai fazer de novo, eu e a Edneia, né, a gente vai fazer o tratamento espiritual às 17 horas, 19 horas, desculpe, né, às 7 da noite, 19 horas. Tá? Então quem quiser participar do tratamento espiritual, né, vai ter o normal que a gente já tem sempre, a distância que a gente faz nos sábados, né? E na segunda-feira agora nós vamos fazer também via aqui, né, via Instagram aqui, né, com aquela questão toda da música, né, da condução aí junto com os amigos espirituais, né? Muita gente conseguiu participar, muita gente viu depois também, né? E a gente sabe que a espiritualidade amiga está ajudando, né? Está trabalhando essas vibrações, tem muita gente precisando, né? E aí nós vamos continuar fazendo, né, esse trabalho aí. E aí, Verônica, tudo bem? Eu espero que você e o Marci estejam bem, né? Deus abençoe vocês, os meninos lá, né? Boa noite a todos que estão chegando, né? Então a gente vai continuar, né, com esse tratamento na segunda-feira, né? Vamos ver se a gente dá conta de manter ele, né? Mas eu acho que vai dar sim, tá, gente? Então a gente já vai avisando durante o dia, durante o final de semana, aquela mesma questão, a gente coloca o nome, né? E no final a gente vai escrevendo lá no final, aquela coisa toda. Foi bem legal. Hoje o nosso tema é falar um pouco sobre, né, a pedido aí de alguns companheiros, a gente já falou desse tema, mas vamos falar de novo porque tem que falar do bem, né? Falar um pouco dos mentores, dos guias espirituais, né, desses espíritos amigos aí que nos acompanham, né, não só a um indivíduo, né, mas a todos nós, né. Te lembra lá sempre do Kardec, né, porque eu acho que eu gosto muito de algumas reações do Kardec, né, aquilo que os amigos espirituais falam nas perguntas, né, porque era sempre assim, o Kardec fazia a pergunta, o amigo espiritual respondia e o Kardec reagia à resposta, né, como se, né, hoje seria o Kardec fazendo um vídeo de react na internet, né, naquela época ele escrevia, né, e ele fala, né, que uma das coisas que ele acha mais fantástica e maravilhosa ali dentro das questões espirituais é a ideia do anjo da guarda, né, do anjo guardião, né, a ideia de que alguém, né, a moto sempre passando, né, que alguém que nos ama, que alguém que está próximo de nós, né, e que alguém que está, vamos dizer assim, numa condição espiritual muito melhor do que a nossa, né, cuida, né, nos orienta, nos ajuda, nos acompanha, né, e que ele acha que né, ele falando lá no Livro dos Espíritos, né, ele falando que essa constatação, né, do amigo espiritual, do anjo da guarda, né, como muita gente, né, fala na Igreja Católica, por exemplo, é uma das coisas mais consoladoras que ele teve contato, né, dentro aí das verdades espirituais que ele foi aprendendo, né, porque o Kardec é o grande curioso do mundo espiritual, né, assim como um grande pedagogo, né, um grande professor que ele era, né, ele fazia muitas perguntas para os espíritos, né, sobre temas que ele considerava que eram importantes para a gente saber sobre a realidade, sobre o mundo espiritual. Claro que ele fez, né, dentro de um determinado contexto, aquela coisa toda lá da época lá dele, lá da França do século XIX, né? Mas é fantástico, né? Quem quiser acompanhar essa viagem do Kardec, eu recomendo muito a leitura do Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro espírita que eu li, né? Eu lembro que aí já tem a questão da influência espiritual, né? A primeira obra mediúnica que eu tive contato foi o Livro dos Espíritos, né? Minha mãe ganhou um Livro dos Espíritos de alguém, eu era criança ainda, né? E eu já tinha, assim, eu já vi o Lucas assim, há algum tempo, né? Um amigo espiritual, eu tô falando de amigo espiritual, né? E aí um determinado dia minha mãe ganhou de uma amiga, de uma conhecida, um Livro dos Espíritos azulão, assim, parecia um livro de magia, assim, tinha até uma flama na capa, aquelas coisas da década de 80, assim, né? E aí ela escondeu esse livro, né? Eu acho que ela achou meio estranho, ela não leu também, né? Achou que meio guardou num lugar escondido. E aí o Lucas um dia virou pra mim e falou assim: agora nós vamos estudar aquele livro ali, meu filho, né? Eu falei: mas minha mãe escondeu o livro, né? Aí ela falou: não, você vai lá buscar o livro, vou te contar onde que a sua mãe guardou, você vai chegar, nós vamos estudar, né? Porque eu ficava em casa quando ela trabalhava, né? Eu devia ter lá meus 8 para 9 anos, assim, mais ou menos.
E aí falou assim, agora que nós já estudamos Bíblia, nós vamos estudar esse livro aí, que esse livro aí vai te ajudar em muita coisa. Aí falou assim, ó, quando sua mãe sair de casa, você vai fazer o seguinte, vai lá no quarto dela, você vai abrir o guarda-roupa, né? E você vai tirar o calceiro lá, que é onde põe as calças, né? Lá atrás do calceiro tá o livro. Aí, dito e feito, fui lá, abri o guarda-roupa, tirei, né? O Lucas ensinando a fazer coisa, né? Mexer nas coisas da mãe, mas era por um bom motivo, né? E aí eu achei aquele livro lá que foi um tesouro na minha vida, né? Eu abri o livro assim, e eu lembro assim que a primeira pergunta lá, que é Deus, né? Eu fiquei curiosíssimo. Eu era sempre fui um ávido devorador de livro, né? Sempre li muito. E quando eu achei o Livro dos Espíritos, né, como eu falei, eu devia ter uns 9 anos de idade, 8 para 9 anos, não lembro bem, né, mais ou menos isso, um pouco menos aí disso. E foi uma descoberta espiritual muito grande, porque muita coisa que eu sentia, que eu percebi, inclusive o contato espiritual, né, eu comecei a perceber que existia um estudo, né, existia o anjo da guarda traquino, né, esse Lucas, né, coitado do Lucas, né. Mas foi o jeito que ele deu, né? Porque né, nós precisávamos estudar evangelho, né? A Bíblia era fácil. A Bíblia eu fiz a minha. A Bíblia também eu já contei a história da Bíblia, né? A Bíblia foi o seguinte: a Bíblia foi antes, né? Eu estava fazendo catecismo, né? Eu estava fazendo para fazer primeira comunhão. Isso aí eu devia ter uns 8 anos, um pouco antes, né? Aí, né? O Lucas falou assim: ó, nós precisamos dar uma Bíblia pra você estudar, meu filho. Você tem que estudar evangelho. Nós temos que falar de Jesus aí. Aí ele falou assim: ó, você vai pedir para sua mãe. Fala para sua mãe que é a professora do catecismo, né, pediu a Bíblia, você tem que ter uma Bíblia. Aí eu falei, mãe, né, nós temos que comprar uma Bíblia lá, porque a professora mandou lá, a professora falou, compra uma Bíblia aí, né? E aí, né, nós fomos lá, eu lembro que a gente foi lá na loja, lá no estado do Rio, não esqueço, né? Eu olhei aquele tanto de Bíblia assim, né? Aí o Lucas falou, pega aquela ali da igreja católica, que ela ali é boa. Você vai ter umas explicações, tem uns textos de contexto lá, vai te ajudar, né? Eu falei, mãe, aquela ali, ó, é igualzinha da professora. Nada, a professora não tinha falado nada. Né? Minha professora de primeira comunhão é uma senhorinha simples, coitada, né? Eu acho que naquela época eu sabia mais de evangelho que ela, coitada. Assim, é uma pessoa muito carinhosa, muito gentil, amorosa, mas o conhecimento dela era bem limitadinho, coitada. Mas assim, era um amor, né? Deus a abençoe. Já era uma senhora idosa lá na década de 80, então eu imagino que ela já está no mundo maior, né? E eu tenho um grande carinho por ela, né? E aí eu levei a Bíblia para casa, né? Aí foi, né? Peguei a Bíblia e falei, o que nós vamos estudar aqui, Lucas? Você falou assim, ó, abre aí Gênesis capítulo 1. E mandamos a Bíblia toda, lemos a Bíblia, né? Eu lembro que a minha mãe, como eu falei, minha mãe trabalhava, né? De tarde, eu ficava em casa sozinho, estudava de manhã e ficava sozinho em casa, né? Morava num apartamento, não tinha nada pra fazer, né? Não tinha videogame, essas coisas que a gente tem hoje, né? E até agradeço de não ter, porque senão eu ia ficar jogando, não ia dar bola pro Lucas, não. Ia ficar jogando videogame, com certeza, né? Mas aí não tinha, eu ficava lendo. Aí o que acontece, o Lucas me ensinou ali, ficava contando a história do evangelho, me mostrando as coisas, que esse personagem aqui, que esse cara, que significa isso, que isso significa aquilo, e tal, e papapai, né? E depois dessa peripécia aí veio a segunda, que é o que eu estava contando aqui do Livro dos Espíritos, né? Que é quando o Lucas chegou para mim e falou, vai lá pegar no carro. Agora é a continuação do negócio aí, né? E depois que a gente leu o Livro dos Espíritos, né? Eu lembro que minha mãe sempre ganhando as coisas, né? Minha mãe era a média da espiritualidade, entregava as coisas pra minha mãe e ela me passava. Ela ganhou um livro Nosso Lar, aí eu peguei a coleção André Luiz, né? Qual Bíblia é essa? É a João Ferreira de Almeida. Não, João Ferreira de Almeida, não. Edições Paulinas. Eu tenho ela até hoje guardada. No próximo estudo eu pego ela e eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho tanto o Livro dos Espíritos, tá lá todo desmanchando, e a Bíblia também, né? Tem até umas anotações lá com letra de menino lá do lado, lá, com os negócios que o Lucas me contava, né? E aí a gente ficava lá batendo papo de Bíblia a tarde inteira, né? Não tinha nada pra fazer, né? O máximo que eu fazia era fazer pagar a casa e ver a sessão da tarde. O resto eu ia ficar lá conversando com os espíritos, né? E foi uma coisa muito boa, né? Só tem que agradecer a espiritualidade. Mas aí, né, quando a gente tá falando um pouquinho dessa questão dos amigos espirituais, né? A gente sabe que existem espíritos, né? Existem companheiros que assumem no mundo espiritual, né, o papel e a tarefa de nos acompanhar na nossa jornada, né? Não só, né, para nos ensinar, né, e também para nos proteger, para nos ajudar, né, entendendo que quando a gente fala de proteção, essa proteção não é em detrimento de ninguém, ou seja, né, em nenhum momento o Lucas vai me proteger prejudicando alguém, né? A proteção que a espiritualidade nos dá é aquela proteção do conselho de um pai amoroso,
né? Os espíritos iluminados, eles não interferem nas questões da nossa vida, mas eles podem nos aconselhar. E muitas vezes eles vão agir, né? Nem sempre é necessário que ele chegue aqui e fale: Marcelo, não faz isso, cuidado, meu filho. Não. Muitas vezes vai cair um livro na sua mão, muitas vezes alguém vai te falar, vai te dar um toque, você vai ver alguma coisa que vai te chamar a atenção. Essas ferramentas inusitadas, né? Às vezes um filme, um livro, uma mensagem, uma conversa que você escuta, às vezes no ônibus, são ferramentas que a espiritualidade usa para poder nos educar, nos ajudar, né? Para poder nos direcionar de alguma forma. Quando eu falo direcionar também, a gente tem que entender, né, que os espíritos iluminados, eles nos sugerem, né? Você chegou a perguntar se outro menino também tinha um contato com os espíritos? Não, na minha escola o que aconteceu? Né? Eu estudava na colégio de Freira, né? No colégio Santo Antônio, lá na cidade de Três Rios. Né? E como eu gostava de Bíblia, né? Que eu sabia a Bíblia quase de cor, o que eu fazia? As freiras tudo gostavam de mim. Nossa senhora, eu ia lá, né? Aí na hora do recreio eu não gostava de fazer educação física, aquele menino retraído, né? Assim, meio esquisitão, né? E aí o que eu fazia? Eu ia lá conversar com as irmãs, né? Aí eu encostava no pé do muro lá e começava a conversar com a irmã. Aí eu começava a contar a história de evangelho, aquela coisa toda, e as irmãs achavam lindo, né? Maravilhoso, né? E aí as irmãs me davam uns trem gostosos pra comer. Eu lembro que uma vez elas me levaram lá, porque era assim, a escola era tipo o lugar onde elas moravam também, né? Uma escola bem, né, organizada, né? Então tinha um lugar tinha a escola, tinha uma igreja, uma capela linda dentro da escola, lá na cidade de Três Rios, Colégio Santo Antônio. Não esqueço, boas lembranças, né? E lá tinha um lugar que as freiras moravam, né? E aí eu fiz amizade com várias das freiras, porque elas ficavam encantadas, eu ficava contando história de evangelho, explicando Bíblia para elas. Eu não, né? O Lucas que me ensinava e eu dava de gostoso para cima delas. Ela ficava: nossa, onde você leu isso? Né? Nossa, é mesmo? Né? Você vai ser teólogo, você vai ser não sei o quê, você vai ser padre. Tem um tempo que eu entrei nessa onda, eu falei: não, vou ser padre, vai ser bom demais. Aí depois o Lucas me tirou de cabeça, de falando: seu lugar na igreja católica não, meu filho, você cria muito problema lá, né? E aí, né, com essa amizade que eu fiz com as irmãs, né, eu lembro da minha primeira penitência. Eu fui fazer, aí eu, né, você imagina, lá estudando o Evangelho com o Lucas, né, estudando livros dos Espíritos e ainda fazendo catecismo, né, aquela coisa toda, porque foi uma transição. Eu comecei com a Bíblia, né, mas o catecismo durava uns 3 anos, a escolinha lá de catecismo era uns 3 anos, né. E aí eu lembro que quando a gente foi lá confessar, tinha um tal de confessar com o padre, né? Quem é católico vai saber, né? Que você vai fazer a primeira comunhão, você vai lá confessar com o padre. E eu lá com meus 9 para 10 anos, vou confessar o quê? O que um menino de 10 anos fica enfornado dentro de casa lendo, né? Quando muito, eu dividia meu tempo entre o Livro dos Espíritos, essas obras que o Lucas me ajudava lá a estudar, e livros de ficção científica. Eu lia Júlio Verne, eu lia enciclopédia, eu lia os livros de história da escola, aqueles negócios. O que eu ia falar de pecado pro padre? Eu falei assim: meu Deus, tem que arrumar um pecado aqui, porque eu não sei o que é pecado, né? Aí tinha esse conceito filosófico lá do Lucas, lá que eu fui entender quando eu era adolescente, né? Mas ele já ficava jogando aquilo na minha cabeça. Falei: o padre é um cara gente boa, né? Olha só. Né? O padre é um cara... Aí eu comecei a ver a influência espiritual, né? O padre é um cara muito gente boa. E aí nós fomos conversar, aquela coisa, né? Eu lá sem saber, tinha que ir lá falar o ato de constrição, eu não sabia decorar aquele negócio, eu não tenho mais, né? E aí na conversa lá, conversa vem, o padre também sabia que o menino não tem pecado, né? Um pecado no sentido da igreja católica. O que eu vou contar? Quero matar, quero roubar? Não tinha. Né? Meu maior pecado talvez era ficar com raiva de alguém, uma coisa assim, né? Briguinha de escola. E aí o padre ligou pra mim e falou assim: vou te dar uma penitência. Essa penitência funciona. Vou te dar uma penitência, né? Mal tinha pecado, mas me deu a penitência mesmo. Falei assim: você vai fazer o seguinte: você vai reunir um grupo de amigos e vai estudar evangelho. Você vai pegar lá o evangelho, vai fazer uma leitura, e todas as semanas você vai reunir um grupo de amigos para estudar evangelho. Eu falei assim: nossa senhora, como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a fazer isso com os coleguinhas da minha sala. Eu levava a minha Bíblia, e aí eu sentava lá, como é que eu não era bobo, né? Contava os trem que chamavam a atenção. Eu falei: vamos falar, que eu vou te mostrar um negócio aqui. Ficava mostrando Apocalipse pros meninos. Você imagina, eu lá com 10 anos, sentado na escola, cheio de meninos lá, a gente contando história de Apocalipse, claro, tem a besta, aqueles negócios, os meninos ficavam tudo assim, né? Aí eu ficava lá batendo papo com eles lá. E aí o que acontece, né? Outro dia eu estava até quando a gente estava antes da pandemia, né? A gente tem uma reunião de estudo de evangelho lá no Francisco de Assis, que eu participo, que essa reunião tem 20 anos que eu coordeno essa reunião, né? E esse ano faria 22 anos, né? Desde 1999 que eu estou nessa reunião,
né? Que eu coordeno deve ter quase 20 anos. E aí, o que acontece, né? Um dia na reunião eu parei para pensar, falei, nossa, eu estou seguindo a penitência do padre até hoje, que eu reúno toda semana com um monte de gente para estudar evangelho. Ou seja, o negócio, o padre foi instrumento da espiritualidade. Essa aí eu vou pro mundo espiritual, chega não, o padre me deu a penitência, eu cumpri, tem 40 anos que eu tô cumprindo esse negócio aí, né? 35 anos mais ou menos, ou mais um pouquinho. Né? É muito interessante isso, né? Mas quando a gente tá eu tô brincando, gente, mas olha só, né? Isso a gente mostra que a espiritualidade está sempre nos dando algumas dicas, né? Essa fala do padre, né, me impactou, né? Porque eu sempre gostei dessas questões. Então, assim, isso me impactou de alguma forma. Isso eu posso dizer que é uma influência espiritual, que naquele momento o padre lá ele foi instrumento de algo mais, né? Eu tô nessa penitência até hoje, né? Aquele padre foi um instrumento de algo mais, né? Ele foi um instrumento da luz ali, né? Eu nem lembro o nome dele, como passa tanto tempo, né? Eu não esqueci o nome dele, mas assim, a história está bem clara na minha cabeça, eu não esqueço nunca, isso me marcou, né? E quando a gente começa a pensar na espiritualidade, né, eu acho que uma das coisas que a gente tem muito na doutrina espírita, que é uma das coisas mais, como o próprio Kardec falava, né? Que é essa questão da gente saber que tem gente que cuida de nós. E nesse momento que nós estamos vivendo aqui, né, é algo que a gente precisa não só reforçar, quanto também, vamos dizer assim, trabalhar essa ideia, esse conceito. Né, porque nós estamos sendo protegidos. Só um minutinho, tem um gato batendo na porta aqui, pega aí. Pode entrar assim, ó. Dono do quarto, né? Tem que deixar, né? Dono do quarto tá ali, ó. Né? Vem cá. Ui, o pessoal aqui, ó. A velhinha estressada chegou. Né? Cadê seu filho? O filho dela tá por aí, ó. Filho espiritual, tá? Que não é filho dela mesmo, não. O outro gato. Né? Mas é só começar a estudar, bate na porta, tipo assim, né? Deixa eu entrar aí. Mas assim, esse momento é um momento da gente reforçar isso, porque a gente tem que lembrar que a gente não está sozinho. Quando você viu o Lucas pela primeira vez, que eu lembro, que, assim, né, tem umas coisas que a gente começa a perder, né? Assim, mas eu lembro do Lucas quando na minha primeira infância, tipo assim, com 4, 5 anos de idade, eu lembro dele. Não lembro do que ele falava, o que ele fazia, mas eu lembro de ver a figura, a mesma imagem, né? E é interessante que ele foi me contar o nome dele, esse danado, né? Ele foi me falar o nome dele, eu já era adolescente, já não sabia que ele chamava Lucas, não, né? Ele contava o nome dele pra mim, né? Ele falava assim, aí, tudo bem? Falei, quem é você? Ah, dá o nome que você quiser, né? Ele já tá, tipo assim, acho que é pra treinar, não apegar com o nome, né? Então, assim, até a minha adolescência e tal, assim, ele não falava nome, não. Ele ia lá, ia uns espíritos junto com ele também, me dava uns oi, conversava, me dava umas ideias lá, mas nome que é bom, nada. Depois, com o tempo, que a gente foi, né, que ele achou talvez que poderia ser mais útil, né, mas também não é o que importa, né, gente? A espiritualidade, ela não se prende à questão de nome. O que importa é conteúdo e é o que? A sintonia e a afinidade. E um bom espírito, né, a gente vai conhecer o bom espírito através das suas atitudes durante o tempo, né? Porque existem muitas entidades, né, principalmente entidades desequilibradas, né, que muitas vezes se passam por guias, por mentores, mas são espíritos que favorecem na gente o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa arrogância, né? Espíritos que quando nos incentivam naquilo que a gente tem de pior. Ou então que nos vitimizam, coitadinho de você, você está sofrendo, né? O outro é muito mal, é muito ruim. Isso não é um espírito de luz, né? Os espíritos iluminados, apesar de serem extremamente gentis, alegres, gente boa mesmo, né? Uma coisa que eu posso falar para vocês assim, eles nunca passam a mão na cabeça da gente, não no sentido de transformar a gente em vítima. Né? Em alguns momentos difíceis da minha vida, né, eu lembro dos amigos espirituais aparecendo, conversando, trazendo um consolo, mas nunca virar assim, ó, ser uma vítima, coitadinho de você, fulano de tal é mal, o outro que está errado, você que está certo. Nunca vi os espíritos falarem isso, né? Porque não é uma característica dos espíritos, porque eles são equilibrados. E os espíritos de luz não tomam lado, eles não estão do meu lado contra alguém.
Eles querem o meu crescimento espiritual para que eu possa ajudá-los a trabalhar no bem, que é diferente. E porque nos amam, né? Até onde vai a proteção dos amigos espirituais? Eles nos protegem de todo mal? Ou, por exemplo, alguma coisa ruim realmente tende a acontecer? Olha, os espíritos nos protegem, na medida que eles nos aconselham, né? Como a gente falou, a maioria das vezes os conselhos dos amigos espirituais são situações sutis, né? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa dada à agressividade, a mexer com os outros, a ir lá provocar, né, brigar, me envolver em situações de conflito, não tem speed de luz que vai lá resolver o problema, né? Eu vou lá provocar alguém que está desequilibrado, eu entrei na onda dele. Então, se o cara me dá um tapa na cara é porque eu dei primeiro, ou vice-versa, eu estou vibrando aquela energia, né? Mas os espíritos, eles muitas vezes, isso é uma coisa que a gente sabe que na maioria das vezes a gente nem percebe, eles evitam situações desagradáveis pra gente. Isso aí, se alguma coisa que vai acontecer não é necessidade evolutiva minha, né? Eles podem nos afastar da situação, desde que nós demos a eles um pouco de espaço. Que é o quê? É aquela questão da gente estar aberto para as nossas intuições positivas, né? Porque as intuições que os espíritos de luz dão pra gente nunca são intuições negativas, tipo assim, aquele cara é ruim, né? Normalmente é assim, ó, não mexe com aquilo não, vai para outro lado, né? Os espíritos iluminados, eles não são críticos, eles são proativos, né? Então, ao invés dele falar assim, ó, não vai pro baile, ele fala assim, ó, a gente podia estar fazendo uma coisa útil aqui, ó. Alguém te chama, ó, vão lá fazer uma campanha do quilo, vão lá visitar um asilo, entendeu? São ações proativas, que muitas vezes dependem mesmo do nosso livre-arbítrio, escolher ou não escolher, né? Mas eles têm capacidade de fazer muita coisa. A gente vê histórias aí da espiritualidade, né? E a gente sabe que os espíritos de luz, eles têm poder, vamos dizer assim, né? Tem, né? E tanto tem que em alguns momentos eles demonstram isso de uma maneira muito patente, tá? Eu lembro da história que a gente estava... certa feita, a gente estava com uma pessoa a pessoa colocou um nome pra gente lá, pediu ajuda na casa espírita, não vou falar o nome porque não vai ao caso, né, gente? Mas a pessoa foi lá pedir ajuda porque ela estava ela estava passando por uma série de problemas familiares, de violência, aquela coisa toda, e ela tinha, né, um desequilíbrio espiritual por causa da perseguição de alguns espíritos, né? E aí eu lembro que essa pessoa, ela estava lá numa luta constante com isso, ela tinha uma mediunidade muito aflorada, muito desequilibrada, e em determinados momentos, né, os espíritos faziam dela gato e sapato. E aí, né, eu lembro que uma vez a gente foi numa festa, né, uma festa na casa de um companheiro da casa espírita lá, né, uma festa de jovens, tá, gente, uma festa, um aniversário, não lembro bem o que era. E aí o que aconteceu? Nesse dia eu nem fui muito, eu não fui não, foi o pessoal da casa espírita que foi. Essa pessoa estava lá e começou a passar mal. Por quê? Porque ela bebeu nessa festa, ela começou a beber, né? E quando ela bebia, ela desequilibrava mais ainda, e os espíritos trevosos ia mesmo pra cima e dominava ela. Começava a gritar, ficar mediunizada, aquela coisa, né? E aí, né, eu lembro que eu tava na casa da namorada que eu tinha, e eles ligaram pra gente lá. Tava lá, depois da reunião, aquela coisa toda, ligaram, ô, Marcelo tá aí, não sei o que, papapá. Vem cá que fulano tá surtando aqui na festa, o povo tá tudo doido. Você imagina, uma festa de jovem lá, com uns 30, 40 jovens lá no meio lá, mas as famílias, aquela coisa toda, a gente foi lá na casa, era perto, lá nós chegamos na casa, aquele clima, né? Todo mundo assim, de olho arregalado, né? Uns gritos vindo lá de dentro da casa, assim, aqueles gritos mais, né? Aquelas risadas mais macabras, né? Porque o objetivo do espírito era humilhar a pessoa, era fazer com que ela se passasse ali por uma pessoa desequilibrada, louca, era isso, né? E aí juntou com a invigilância. Então, e todo mundo lá com medo, algumas pessoas no canto chorando, as pessoas, não esqueço disso. A gente entrou assim, né? Aí na hora que eu entrei, eu falei assim, o que eu vou fazer aqui? Né? Como é que eu vou fazer? Vou parar aqui, fazer uma prece aqui com todo mundo. Né? Fiquei sem saber o que eu fazia. Fiquei tipo assim, como é que eu vou ajudar? Peguei a pessoa, levei para um quarto. Chamei mais umas duas pessoas, umas duas companheiras que estavam lá com a gente. Falei assim, ó, nós vamos entrar aqui no quarto. Né? E a pessoa agressiva, batendo, gritando, aquela coisa toda muito, muito, muito triste. Né? E aí, em determinado momento, né, aquela coisa toda, a gente falou, vamos fazer uma prece aqui, ver o que a espiritualidade faz, né? Vamos pedir aos amigos espirituais, né? Isso já tem mais de 10, isso deve ter uns 15 anos, tá? E aí, em determinado momento, uns 10, 15 anos, não sei muito bem, em determinado momento,
né? A gente fez a prece, aquela coisa, aquela agressividade, as pessoas segurando aquele negócio todo, né? Aí eu olho assim pra porta da casa. Na hora que eu olho lá do lugar onde eu tava, um quarto que dava pra ver, tipo, a varanda, aqueles negócios tudo, né? Quem que entra lá na porta da casa? O Liel, o espírito. O Liel mesmo, que escreve as mensagens. Chegou lá, aquele velhinho lá, né? Com aquela barba branca, assim. E aí, na hora que eu vi ele, eu vi os espíritos trevosos, tudo, aquela tanta de entidade trevosa lá no torno. Tudo rindo, gritando, fazendo graça, xingando. Coitada da pessoa lá que estava sendo atacada, né? Aí o Liel entrou assim, e, né, e ele estava invisível do nada. Ele só olhou assim, ele apareceu. Os espíritos viram ele, que normalmente os espíritos de luz eles só são enxergados quando os outros, né, têm evolução, ou então quando eles querem. Então naquele momento ele quis, ele apareceu lá para os espíritos encarnados, né? Na hora que ele apareceu, os espíritos começaram a assustar. Ele foi andando, foi botando a mão na testa dos espíritos, assim, ó. Não esqueça disso, ele foi botando a mão na testa, com muito carinho, sem falar nada. À medida que ele botava a mão na testa de um espírito, desmaiava. Foi passando, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 15, até chegar lá na porta do quarto. Aí na hora que ele chegou lá na porta, ele olhou pra mim assim, né? Eu vi assim, ele tava com o olho cheio de lágrimas, né? Porque ele tava com dó da pessoa, né? Que ele sabia que uma pessoa que sofria muito, a família sofria junto, né? Ele olhou pra ela assim e falou assim, ó, olhou pra ela assim e falou assim, ó, filha, hoje eu vou te ajudar. Da próxima vez eu não tenho permissão. Ele foi lá, passou a mão na testa da pessoa. O espírito estava obsidiando, ela caiu desmaiada, ela caiu pro outro, desfaleceu na mesma hora. Aí ele olhou, passou a mão nela, colocou a mão na testa do espírito desencarnado, falou assim, olha, é a última vez que nós vamos te ajudar. E falou pra ela, falou assim, ó, você sabe, você tá me escutando, você tá me vendo. É a última vez que eu te ajudo desse jeito. Para você ser ajudada de novo, você precisa de esforço, e você não está se esforçando bem, né? E assim, eu nunca vi ele fazer coisa daquele tipo. Aí você imagina, o que um espírito desse pode fazer? O espírito desse nível, gente, pode fazer o que quiser. Ele pode ir em qualquer região das trevas lá, que ele, vamos dizer assim, ele bota a ordem em qualquer lugar que ele quiser. Só que os espíritos de luz, eles não se exibem, né? Eles só agem naquilo que é estritamente necessário, e ele não agiu de violência com nenhum. Tanto é que olha só, quando terminou tudo, ele foi socorrer os espíritos que estavam lá desmaiados, ele foi ajudar todos eles. Veio uma equipe da espiritualidade e falou, nós vamos levar todo mundo, né? Depois, se vocês quiserem ir embora, tudo bem, eu vou conversar com um por um, né? Por quê? Porque ele foi lá, além de ajudar a pessoa, ele ajudou os espíritos encarnados, né? É uma coisa para a gente poder pensar, né? Os espíritos protetores se afeiçoam com a nossa vontade de melhorar. E antes, quando não tínhamos essa vontade, aí eles cuidam da gente de maneira mais dispersa, né? A atenção dos espíritos iluminados depende do nosso nível de despertamento espiritual. Ou seja, um guia espiritual ele pode ser o guia de um grupo de pessoas enorme. Por exemplo, às vezes ele é o guia da família inteira, né? E ele está orientando aquela família inteira. E não precisa dele ter um cuidado individual, porque eles estão aprendendo. Na hora que um começar a aprender um pouco mais, buscar um pouco mais, aí eles aproximam mais, né? É aquela coisa do professor, ele está dando aula para 50 alunos, todos eles estão debaixo da orientação deles, né? Estou fazendo uma analogia, né, gente? E aí, em determinado momento, um dos alunos começa a destacar mais, perguntar mais, querer saber mais. O professor começa a dar mais atenção para ele. Aí depois que a aula acabar, ele fala assim, ó, nós vamos ter um grupo de estudo aqui, você quer ficar? Entendeu? Mais ou menos assim que a espiritualidade funciona. Porque às vezes, né, não é a hora. Não quer dizer que ele não cuide, mas sim que o cuidado é um cuidado mais simples, né, dado o nível espiritual daquela pessoa, ou o nível de busca espiritual daquela pessoa. Porque a espiritualidade superior, ela não força a situação, né? Eles podem até dar uns empurrãozinhos na gente, que eles dão muito, né? Coloca a gente no caminho de alguém, coloca a gente para aprender alguma coisa, coloca a gente para um livro cair na nossa mão, eles fazem muito isso, né? Mas à medida que a gente vai buscando, o contato vai aumentando, né? Claro que tem casos e casos, né, gente? Tem espíritos superiores que têm uma ligação muito mais profunda com a gente, e eles meio que são mais presentes, no sentido assim, que eles dão mais cutucada na gente, porque às vezes eles estão com, né, vamos melhorar, eu confio, eu tô doido pra você chegar aqui onde eu tô, né? Então assim, mas isso varia, tá? Mas normalmente depende muito da gente, né? Porque eles não violentam a nossa capacidade. Todas as pessoas possuem um guia espiritual, todos nós temos um guia espiritual, mas como eu falei, né? É aquela questão da escola, né? Um aluno de primeira série não precisa de um professor universitário, nem precisa de um médio doutorado,
né? Então, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, os espíritos também evoluem, né? Nós vamos sendo alvo de mais atenção, né? É aquela coisa assim, ó, é a escola básica, ó. Se você botar os menininhos tudo para desenhar aqui e vigiar o que eles estão fazendo, tá ótimo, né? Mas agora nós vamos começar a levar um conteúdo, então vai individualizando, até que você chega a um ponto que você tem o doutorado, você tem um mestre lá, tá fazendo um mestrado, tá lá com um preceptor e o aluno, o mestre e o aprendiz, né? Tão famoso lá da Grécia Antiga, né? Todos nós temos, tá? Mas é dependente da nossa busca espiritual, tá bom? Então a questão vai melhorando, né? Mas está todo mundo debaixo do controle, todo mundo tem alguém para responder por ele, pode ter certeza, né? Pode ter certeza, todos nós temos alguém, né? Muitas vezes quando a gente é mais simples, né, os guias espirituais são familiares que estão mais evoluídos, por exemplo, aquela avó, aquele tio, aquela mãe, né? Você vê a família do André Luiz lá, né? A mãe do André Luiz, no livro Nosso Lar, ela age como um guia espiritual da família, ela tá lá cuidando do André Luiz, cuidando do pai dele, cuidando dos filhos encarnados, dos netos, ela vai ler. Tanto é que quando o André Luiz pergunta da Zélia, né, da esposa dele, né, ela fala, não, tenho visitado meus netos, eles estão bem. Tipo assim, dá cortada no André Luiz, né? Ou seja, ela tava de olho em tudo. Né? Então nós podemos entender que ali, né, naquele círculo familiar ali, o guia espiritual, né, ou alguém que estava num papel de guia ali, de orientador espiritual, era a mãe do André Luiz, né? Olha só, né? Então às vezes são espíritos até bem próximos da gente, né? Marcelo, você precisa estar em determinado nível de vibração para conseguir perceber os mentores espirituais? Sim. A vibração dos espíritos mais iluminados, ela é muito mais sutil. Então, muitas vezes a gente se pega perdendo a atenção dos espíritos. O que isso quer dizer? Né? Às vezes você está lá batendo um mau papo. Né? Antigamente isso era muito comum comigo. Eu ia trabalhar, né? Aí quando eu ia trabalhar, que eu saía muito cedo para trabalhar, normalmente pegava umas 5 horas da manhã, então eu vou no nosso espaço vazio. Né? Nesses momentos que eu fico mais batendo papo com o Lucas. É a hora boa. Né? Mas aí o que acontece? Hoje tem um tal do celular... Né? Aí eu pego meu celular e fico lá, vejo um joguinho, às vezes fico vendo segue lá no celular, no ônibus, né? Às vezes o Lucas tá conversando alguma coisa comigo, eu lembro de um trem no celular, na hora que eu vejo eu esqueci do Lucas. Sumiu, perdeu o contato, né? Porque é muito sutil, né? Então você tem que estar, né? Por isso que normalmente na hora que você está fazendo prece, na hora que você está fazendo culto, em momentos específicos é mais fácil. E é mais fácil você perceber um espírito que você já tem uma afinidade com ele. Né? Do que perceber um espírito aí que está passando. Até que dá para perceber, mas é mais fácil quem você conhece, né? Amigo, às vezes eu penso que os espíritos não gostam quando as pessoas se fazem de vítimas, né? Eu só estou perguntando porque eu descobri um tumor cerebral. Nossa, eu acredito que a questão de se fazer de vítima, né, é algo que a gente deve evitar, né? Primeiro porque o papel de vítima é um papel que nos coloca vibratoriamente muito mal, né? O que nós temos que pensar é o seguinte, olha, nós estamos enfrentando um momento de prova, né? E nós precisamos de força para a prova. E pedir ajuda não é se fazer de vítima, né? Usar, né, do amor espiritual não é se fazer de vítima. Se fazer de vítima é quando eu começo a atacar e agredir os outros porque eu acho que o mundo me deve algo, né? Porque coitadinho de mim que sou perseguido, aí é diferente. Mas às vezes a gente se sente necessitado de um carinho, do qual a espiritualidade dá, tá? Muito pelo contrário que a gente imagina, né? Porque o pessoal às vezes tem a imagem que os espíritos são sisudos, fechados, distantes, né? Isso não. É só que eles são equilibrados, eles nos amam com equilíbrio. E nós não estamos acostumados com relações equilibradas, né? Porque pra gente, pra ser amigo da gente, tem que chorar e se desesperar e gritar junto com a gente, né? Para ser nosso inimigo, tem que bater da murro na nossa cara, né? Porque nós estamos acostumados com o extremo, né? E o amor espiritual não é um amor extremado, é um amor que entende. É aquele amor do pai que sabe que o filho tem que fazer uma cirurgia, né? E tá lá rasgado por dentro, mas fala assim, você vai fazer cirurgia. Ah, mas não quero, eu tô com medo. Você vai fazer, senão você não tem escolha. Eu vou estar lá com você, entendeu? É aquele amor do pai que leva o filho que quebrou o braço para colocar o braço no lugar. Imagina, sei lá, com seu filho aí chorando, você sabe como vai dar aquele puxão que vai doer 10 vezes mais no menino e você tem que ficar lá com ele. Esse que é o amor dos espíritos de luz, né? Ele não vai gritar, ele não vai xingar, ele vai estar lá, ó, tô aqui com você, né? Vou te ajudar, é isso, né? E lembra, viu, minha amiga,
Espiritualidade tem recursos para nos ajudar, né? Vamos participar do tratamento, né? Vamos confiar nos médicos, na ciência. Vamos lembrar que a ciência também é um amparo espiritual, viu, gente? A ciência não briga com a espiritualidade, muito pelo contrário, tá? Os médicos, as enfermeiras, né? Nós temos muitos amigos médicos aí, graças a Deus. O Lucas era médico, né? Né? Isso aqui tem a ver comigo, não tem nada a ver com médico, então, né? Mas assim, a medicina é um presente do mundo espiritual, né? O Lucas sempre fala que a medicina é como se fosse sacerdócio da cura, né? Então, assim, existem homens e mulheres dentro do campo da medicina que estão ali imbuídos das melhores vibrações do bem. São avatares da cura, são instrumentos da luz, né? Como tem nas escolas, como tem nos escritórios, como tem nos centros de trabalho, de auxílio, né? Existem espíritos missionários em todos os lugares, né? Que são médios do bem, da luz, né? E o bem tem recursos para ajudar, viu? Peça a Deus, peça a espiritualidade amiga que te ajude, que você vença essa prova aí, pode contar com as nossas preces, tá bom? Vamos lá. Nós estamos falando dos amigos espirituais aqui, viu, gente? Estão contando história, né? Acabei perdendo a visão esquerda. As pessoas que me veem acham que eu não posso fazer nada. Sei sair, sabe? Então, eu sempre... Pessoa para que meus irmãos espíritos me protejam. Sempre peço para que meus irmãos espirituais me protejam e me iluminem. Pode ter certeza que eles protegem e iluminam, viu, minha amiga? Os momentos de prova são os momentos que nós consolidamos os nossos valores eternos. Muitas vezes a dor do corpo é o fim da ilusão, né? Muitas vezes as nossas provas, por mais difíceis que elas sejam, né? Nesses momentos nós sentimos a presença da espiritualidade amiga. Nesses momentos nós sentimos, né, o amparo espiritual daqueles que nos amam. Porque pode ter certeza, a espiritualidade não nos abandona, não. Cultiva o bem que está dentro de você, cultiva a sua fé, sua esperança. Faça, né, aquilo que você dá conta. Se tiver que chorar, desanimar, às vezes é natural do ser humano, né? Todos nós somos seres humanos com altos e baixos. Mas não esquece, né? Existem os amigos espirituais que estão aí à sua volta, eles te amam como nos amam, né? E eles são extremamente cuidadosos. Pode ter certeza que as coisas que a gente passa muitas vezes são extremamente atenuadas, né? Em tudo na nossa vida existe um aprendizado, existe algo de bom, né? Muitas vezes a gente passa por uma prova de saúde, de doença, não somente para poder resolver questões da nossa intimidade, mas também para poder ajudar aqueles que estão ao nosso lado, né? Então existem muitas pessoas que passam por provas de saúde, né? E essa prova sensibiliza o coração de um familiar, de um amigo, de um companheiro, né? E aquele ser, através da nossa dor, está tendo lições que vão valer para ele pela eternidade, né? Não perca a confiança, não perca a fé, não deixe de lembrar de Jesus. Jesus é o maior dos recursos que nós temos hoje, e nós precisamos de sintonizar com essa força da esperança, do carinho, da afetividade, né? Recebe aí as nossas melhores vibrações, viu, minha irmã? Né? Vamos fazer prece por você, quem puder, né? Vamos exercitar esse hábito de fazer prece uns pelos outros, né? Lembrando que aquilo que a gente oferece, lembra lá do tratamento que a gente fez, né? A melhor forma de se tratar espiritualmente é oferecendo a nossa luz, a nossa prece, o nosso carinho para aquele que está precisando. Tranquilo, né? Não tem problema em escrever tudo, não. O importante é o que você escreveu, tá? Fica bem, tá bom? Então é necessário saber quem é o nosso mentor. Tem muita curiosidade em saber um pouco do meu mentor. Uai, pergunta. A espiritualidade, muitas vezes, através da intuição, a gente consegue ter informações sobre os amigos espirituais, né? Assim, os amigos espirituais, muitas vezes são muito reservados com a informação que eles dão. Às vezes eles precisam de um bom... Não é que eles precisam, né? Eles sabem que a gente é meio viajado, né? Então, assim, para mim começar a saber um pouquinho da história do Lucas, né, foi depois da minha vida madura, entendeu? Eu sabia que ele chamava Lucas, que ele gostava de evangelho, mas daí os outros detalhes foram vindo depois, né? Qual que é a minha ligação com ele foi vindo depois, né? Isso é um processo de construção, até porque nós precisamos amadurecer também, né? Tem muita coisa que ele fala comigo, isso aqui você não vai saber agora, não. Você tem que estar no mundo espiritual para você saber, porque isso aqui no plano físico te atrapalha você ter esse conhecimento. Ele fala na lata, faz porque você não vai saber.
Pode perguntar o que você quiser, isso aí eu não te conto. Né? E nem você vai lembrar, não precisa nem fazer força. Torce seu cérebro físico, espiritual, e não vai sair, porque não é bom para você. Né? Então, a espiritualidade, eles trabalham muita gente. E tem uma coisa que é muito interessante. Sempre que a gente está muito curioso, eles arrumam os trabalhos para a gente fazer. Né? O Liel é mestre. Na hora que eu estou na melhor parte da conversa com o Liel, que eu estou lá falando de evangelho, ele está contando as histórias lá, que eu estou tirando as histórias dele lá da época de Israel, aqueles negócios. Eu falei, conta aí. Né? Aí ele fala assim, meu filho, né? Vamos escrever uma mensagem. Aí vai lá o Marcelo escrever a mensagem danada a vida, né? Que eu estou no meio da história. Ou então, né? Tira e queda, gente. Outro dia a gente tava lá conversando, tava conversando com ele aqui, né? Aí na hora que nós estávamos no melhor da conversa, que ele me contar uns negócios lá do Egito Antigo, lá que eu sou doido com isso, né? Aí chega uma pessoa e me manda um WhatsApp lá, fala assim, nós estamos precisando aqui de ajuda para pagar o aluguel da pessoa aqui. Aí nós colocamos, cadê o Liel? Né? Cascou fora, me deixou lá com o aluguel para resolver lá dos outros. Lá nessa hora não vai não, né? Podia transferir uma grana para conta, né? Para pagar os aluguel aí. Né? Brincadeira, né, gente? Eu sei que ele manda a espiritualidade ajuda a gente em vários aspectos. Né? O trabalho do bem acontece muito, às vezes eu fico até bobo. Né? Já aconteceu muitas vezes, gente, essa é uma coisa para dividir com vocês, assim, como é que a gente tem a oportunidade de ser instrumento. A pessoa virar e falar assim, eu estou precisando de pagar um remédio. Aí chega alguém e fala assim, Marcelo, eu tô com uma doação aqui para fazer aqui, tô com tanto. É exatamente o valor que a pessoa precisa. É você pegar aquela doação e falar assim, me dá, a pessoa te passa a doação, você vai e passa pro outro assim, ó, imediatamente. O negócio, né? A pessoa fala assim, Marcelo, quantas vezes, gente? Chegou lá no Francisco de Assis, dia da sexta, né? Na última sexta, aconteceu na última sexta básica. Tava eu e Diné, lá o pessoal do Francisco lá distribuindo cesta, né? Aí na hora que terminou, chegou 3 famílias lá mais, né? Aí quase virou 100, né? Que tava 90 e tantas lá, nem sei quantos peguei. Aí chegou 3 famílias que não estavam na lista. Aí eu falei assim, nossa, como eu vou fazer? Né? Fui lá na dispensa, né? A gente falou, vai lá e olha lá o que tem lá. Né? A gente tava distribuindo, né? Dinâmica igual ela é, né? Ela que distribui, coloca, você pegou, você não pegou, vem aqui, anota, né? E aí eu fui lá pra dispensa eu caçar a cesta. Na hora que nós estávamos mexendo lá na cesta, o que aconteceu? O companheiro da caixa chegou assim, ó, parou um carro ali, ó, tem um cara entregando 10 cestas. Entendeu? Muitas vezes isso acontece. A pessoa fala assim, eu tô com a cesta aqui em casa aqui, eu posso deixar ela no Francisco de Assis? Eu tô aqui com a cadeira, que a pessoa liga, eu preciso de uma cadeira, preciso de uma cesta. Né? Isso é espiritualidade agindo, a gente fica ali no meio, mas na verdade a gente está tendo a oportunidade de ser intermediário do bem. Funciona. A fidelidade dos mentores para o nosso bem depende da nossa fidelidade e confiança em Jesus. Sim, eles sempre cuidam da gente. O que acontece é que quando eles percebem que a gente não está interessado, eles se afastam. Né? Afastar não quer dizer deixar a gente na mão. Simplesmente eles não se... sabe aquela coisa que você vê que você não está sendo bem-vindo no ambiente? Você fala assim, vou sair aqui e deixar a coisa acontecer? Né? Porque eu tô demais aqui, né? Igual quando você tem um amigo que tem uma namorada, aí eles chegam pra. Aí se o seu amigo chamou você pra sair, na hora que você tá lá batendo papo ainda animado, a namorada chega, aí você fica lá de vela dos dois lá, né? Aí você fala assim, eu acho que eu vou dar uma. Vou ali, tá, gente? Depois de se ver. Não, fica aqui, não, eu lembrei aqui que eu tenho que trocar o gás lá de casa. Deixei a panela ligada, sabe como você faz isso? Né? Aí você sai de fininho. A espiritualidade é assim também. Claro que ele não faz desse jeito, né, gente? Mas assim, a espiritualidade também age assim. Quando eles veem que a presença deles não é bem-vinda, ou que está nos constrangendo de alguma forma, né? Eu tô querendo dar vazão para os meus vícios aqui, né? Eles se afastam. Afastam e depois voltam no momento oportuno, né? Então, assim, depende da gente, né? Isso é uma construção, né? Nunca nos constrange. Responde, vai através da intuição. Esse negócio de ver sobre ele mesmo é difícil mesmo. Te falei. O Lucas foi me contar as coisas dele a conta gotas mesmo, assim, tipo de uma vez a cada década lá, ó. E isso porque eu pergunto pros outros espíritos, tá? Eu também eu sou curiosão, né? Às vezes eu vejo um espírito que conhece o Lucas, né? Assim, o que o Lucas tá fazendo? Né? Aí tem uns espíritos que falam, né? Aí ele fala, não, falei demais. Uma vez um espírito de uma moça, a gente tava lá no Francisco de Assis, e aí no dia da reunião mediúnica, né, tava lá concentrado na reunião mediúnica, aí entrou o Lucas e mais uns aprendizes dele lá, uns espíritos lá, né, entre eles uma moça desencarnada, uma menina, uns 17 anos, assim, aparentemente, né, claro, né, ela entraram, participaram, a gente conversou na reunião, bateu papo, falou de evangelho, aí na hora que acabou a reunião mediúnica, eles foram embora, aí outro dia eu tava lá na reunião de estudo de evangelho, outro dia eu vi o espírito, tava com o Lucas, falei assim, aqui, né, eu tava lá, que a concentração antes de começar a reunião, eu vi o espírito e perguntei, você conhece o Lucas?
Aí ela começou a falar umas coisas. Aí em determinado momento ela percebeu, né? Ser um espinovato, né? Falou assim, nossa, não devia ficar falando essas coisas, não. Falei assim, ah, que coisa, né? Me contou uns informação boa dele. Depois eu fui lá fazer, ó, o espírito me contou lá, ó, sua amiga lá, ó, sua aprendiz lá, ó. Aí falou assim, ah, é mesmo, né? Língua aguda, ele riu, né? Mas é brincadeira, né, gente? Nossos amigos espirituais eliminem todos vocês, toda a sua família. Todos nós somos uma grande família, né? Temos um único mentor até do nascimento ou do desencarne? É uma boa pergunta. Normalmente sim, tá? É possível mudar? É possível. Às vezes acontece algum tipo de emergência, né? Por exemplo, o espírito tem que reencarnar. Né? Imagine, por exemplo, hipotético, tá, gente? Eu tô aqui com o Lucas. O Lucas se comprometeu comigo que ele vai ficar comigo aqui, né? A azar dele comprometeu. Né? Aí imagina que aparece um mundo espiritual, um filho desencarnado do Lucas, um espírito da família próxima do Lucas está precisando muito. E aí o Lucas fala assim, ó, a única solução é ir lá e reencarnar é para ajudar ele. O Lucas reencarna. Aí eu vou ser, quem que vai ser o meu guia espiritual? Vai ser outro espírito, né? Vai ser o Liel, vai ser outro lá, vai ser outra turma lá. Não falta não, tá, gente? Preocupa não. Né? Nós não somos ligados magicamente ao espírito, né? É um laço de amizade, é um compromisso afetivo e não escravidão. Ou seja, o guia espiritual, ele não é meu escravo, ele não é meu servo. Ele não está aqui para fazer o que eu quero, para poder, né? Igual a gente às vezes imagina, ficar em pé do lado da minha cama enquanto eu estou dormindo. Né? O guia espiritual é um ser como eu, que tem vida, que tem amigos, que tem ações, que tem, né, aprendizados, né? E que tem o compromisso de ajudar, mas não tem o compromisso de ser meu escravo, não. Muita gente confunde, acha que o guia espiritual é escravo, né? É diferente, né? Não, tá? Muito pelo contrário, nós que devemos muitas vezes para o guia espiritual. Temos que pedir para os nossos mentores nos levar aos hospitais na hora que estamos indo dormir? Podemos pedir, né? Para trabalhar, para ajudar, né? Para colaborar com eles no que eles precisarem, né? Muitas vezes isso acontece, eles levam a gente quando a gente dá conta, né? Quando a gente aceita, né? Porque às vezes eles chegam para levar a gente quer ir para outros lugares aí, né? Isso é respeito, falar da próxima aí, né? Podemos ter vários mentores, por exemplo, um trabalho mediúnico, outro para a vida cotidiana. É possível, né? Tem uma figura lá que o Chico fala muito, que é o do controlador mediúnico. O controlador mediúnico é um espírito que tem o objetivo de lidar com a mediunidade da pessoa. O Chico tinha um controlador mediúnico, Emmanuel, né? Só que o Emmanuel também é o guia espiritual, né? Então um espírito que trabalha a questão da mediunidade pode ser o mesmo que é o guia espiritual. Né? Muitas vezes um espírito que tem tarefas que dedicam à coletividade, né? Tem até mais de um espírito que ajudam nesse campo, por exemplo, professor ou médico, né? Então ele tem um espírito ali específico daquela área. Então, por exemplo, um professor, a tendência é que o guia espiritual dele seja alguém que lidou com a educação, né? Ou alguém que sabe lidar com o grupo de espíritos. Por exemplo, a Edneia. Vamos contar a história da Edneia. Ela está aqui? Bom, posso contar. O guia espiritual da Edneia, né? Ela tem dois guias espirituais. Um é uma senhora africana, Inês, né? Com um espírito lindo, um amor, uma velhinha, né? Que é um espírito que ela é aquela matrona, né? Que ensina, que cuida, que põe no colo, que ajuda, né? E a Edneia é professora. Então, assim, esse espírito, apesar de aparentemente não ser um professor, é professor, né? Então, assim, esse espírito ajuda ela também na questão da educação, que ela é professora, né? Normalmente, por exemplo, alguns amigos nossos que é médicos, a gente sabe que a espiritualidade coloca uns guias espiritual que também é da área da medicina, né? Mas pode acontecer, né, que um espírito tenha determinada afinidade e o protegido tenha outra. Por exemplo, né? Qual que é o meu ponto de afinidade com o Lucas? O meu ponto de afinidade com o Lucas é evangélico, não é medicina, né? O Lucas sempre foi médico, eu nunca fui médico. Que eu saiba, não. Pode ter sido algum raizeiro, catador de raiz aí no mato aí, mas médico eu tenho certeza que eu nunca fui, né? Eu posso ter ido muito pro médico, até por problema de cabeça, né? O Lucas devia cuidar de mim, né? Mas assim, nessa área médica eu não tenho afinidade com ele, entendeu? Nesse sentido, né? Não é, porque eu não tenho conhecimento nessa área. Eu gosto, acho interessante trabalhar no hospital, né? Aquela coisa toda, né? Mas eu não tenho afinidade. Por exemplo, a Edneia, né? A pergunta falando da minha esposa, né, Edneia? Né? Pode deixar que eu falo, tá? A gente tava fazendo prece por você e pelo Marci, tá, minha amiga? Tá? O Fred contou pra gente, a gente tava aqui fazendo vibrações por vocês. Espero que vocês estejam bem. O outro amigo espiritual da Edneia que eu vejo muito é um espírito romano, que foi tipo um pai adotivo dela, que é uma figura mais paternal,
né? Que tem cara de professor mesmo, lá da Roma Antiga e tal, vai saber lá, né? Mas assim, é interessante isso, nós temos essas ligações, né? Então assim, o Lucas com medicina comigo não vai, né? Eu sou uma negação, não sei nada, né? Eu sou um carregador de caixa, né? O máximo que eu contribuo pra cura é carregar caixa, essas coisas, você pagar seringa, né? Graças a Deus, que bom, né? Mas no campo do evangelho nós temos muita afinidade, né? Que é a mesma afinidade que eu tenho com o Liel, né? Porque o Liel também, o Liel é um espírito ligado ao evangelho, à Bíblia, aquela coisa do povo de Israel, né? E eu tenho uma ligação até maior com o Liel, porque o Liel já foi meu pai em algumas encarnações do passado, lá onde o Judas perdeu a meia lá, né? 3.000, 4.000 anos atrás, né? A gente teve uma relação, e ele me trata como filho, a relação minha com o Lucas é de irmão, né? Então, assim, mas essas são coisas que a gente vai aprendendo, né? Mas, assim, é possível. E sem contar, gente, que nós temos muitos amigos espirituais, né? Às vezes, quando a gente não tem uma mediunidade mais ostensiva, a gente não percebe isso, tanto a gente fica perguntando, cadê o meu guia espiritual? Né? Mas, na verdade, nós temos um conjunto de amigos espirituais que oram por nós. Homens, mulheres, jovens, filhos, pais, irmãos, amigos, velhos mestres, velhos companheiros lá de um passado remoto que lembram da gente, que às vezes vêm visitar, né? Muitas vezes, né, eu já tive a oportunidade, por exemplo, do Lucas chegar numa reunião, vir aqui na minha casa, aqui na hora de um culto, acompanhado de algum espírito, que ele nunca me apresentou, mas eu bati o olho no espírito, eu senti uma emoção profundíssima, uma coisa maravilhosa. Não sabia quem que era, o que estava fazendo ali, porque não veio. Tenho certeza. Ele veio visitar, né? Veio dar um oi, ver como é que você tá, né? E você não sabe quem é, você sente. Não, igual você, esse cara aí, essa moça aí, não, né? Então, assim, são espíritos e são grupos de amizade. Nós estamos todos conectados aí, né? Eu lembro, né? Há um tempo atrás, um amigo nosso, não sei se ele está aqui hoje, o Matheus, né? Que é um médico lá no Rio de Janeiro, né? O Matheus, a gente ficou amigo porque o Matheus começou a receber umas mensagens do Lucas, né? Ele é médium, né? Aí eu peguei e falei, uai, o Lucas está escrevendo lá no Rio de Janeiro. Doido demais, fiquei assim, peguei os negócios e falei, nossa, tem um monte de coisa em comum mesmo com o raciocínio do Lucas. Claro que a forma de vestir a coisa, né, minha e dele é diferente, nós somos duas pessoas encarnadas diferentes, mas a essência do raciocínio ali, muita coisa bate com as ideias do Lucas. Nossa, ele pensa desse jeito, ele constrói o raciocínio desse jeito, né? Não sei se o Matheus está aí, né? Normalmente ele está trabalhando, né, que ele trabalha no CTI lá no Rio de Janeiro, questão de Covid, né? Então tá lá trabalhando, né? Mas assim, o Matheus sabe dessas histórias, né? A gente viu, né, trocando figurinha lá de vez em quando, assim, né? Que eu brinco lá, tem uns amigos meus aqui que eu falo que é os filhos do Lucas, né? Os amigos que a gente conhece aí, né? Que é o Lucas que atrai. Aí, de vez em quando aparecem uns amigos nossos aí, de vez em quando, as pessoas que você conhece de longe, assim. Aí eu falo, preocupa não, você é meu filho. Né? Ele fala brincando assim, uns é mesmo, né? O espírito tem ligação com ele lá, né? Mas isso é outras histórias, né? Mas é porque tem essa ligação. Ou seja, o espírito, eu não sou dono do espírito, né? É meu que espiritual. Bobagem, gente, né? Ó, os gatos vêm. Os gatos vêm. O Luke, quando era menorzinho, ele via, né? Os meninos às vezes sentem alguma coisa, né? Principalmente quando eles são mais jovens, né? Os bichos vêm. Normalmente a gatinha vê o Lucas, o Liel principalmente, né? O Liel vai lá, passa a mão na cabeça dela, né? Os gatos dos animais domésticos são os que têm a melhor percepção anímica, né? A gente não pode falar mediunidade porque o animal não tem mediunidade, né? Porque é conceito, né? Técnico. Mas assim, os animais enxergam os espíritos, tá? Normalmente os felinos são os que mais enxergam, mais que o cachorro. O cachorro também enxerga, né? Eu já vi o Goku vendo os espíritos bem complicado, ele, coitado, o cachorrinho que a gente tem, né? Ele fica com medo e tal, né? Mas assim, eles enxergam menos, tá? Os felinos enxergam mais. Por isso tem a história do gato da bruxa, né? Por que você vai ver sempre na mitologia, nas histórias, né? Os deuses lá, as deusas da magia, aquela coisa, sempre tinha um gato por perto, né? Por quê? Porque o gato tem uma percepção do plano espiritual mais aguçada. Então, o que acontece? As bruxas, né? Que eram médios, que eram mulheres, né? Que tinham uma mediunidade, assim. Bruxa é um termo pejorativo, né, gente? Estou falando das médias, né? Que às vezes, né, ela tem mal interpretado. Normalmente elas tinham um gato, por quê? Porque às vezes elas confiavam na percepção do gato, às vezes a mediunidade delas falhava, elas não conseguiam enxergar o que estava ali no mundo espiritual, né? Mas pela reação dos felinos que estavam com elas, sabiam se era um bom espírito, se não era, né? E é assim, os bichos eles têm uma reação que é fantástica, né? É interessante mesmo, né? E são coisas para a gente poder perceber, os animais percebem. E assim, e uma coisa que eu sempre brinco com o pessoal, né?
os animais também são dignos de tratamento espiritual, tá, gente? Quando a gente coloca lá o tratamento espiritual, a gente fala das questões, coloquem os animais, tá? O André Luiz fala isso pra gente, né? Fala assim que a gente tem que usar todos os meios ao nosso alcance para a cura e o bem-estar dos animais, inclusive os de natureza mediúnica. Tá lá nos livros do André Luiz. Se não me engano, tá lá no... Não sei se é no Sinal Verde ou no Conduta Espírita, tá? Num desses dois, tá? Eu acho que é no Conduta Espírita, perante os animais. Tem um texto lá assim. E ele fala pra gente usar, inclusive, os métodos mediúnicos. Ah, quer dizer, eu queria fazer reunião mediúnica com Cristo? Não. Nós podemos dar paz pros animais, tá? Do jeito certo a gente pode. Tá? A gente pode aplicar energia, a gente pode dar carinho, a gente pode fazer prece pelos animais, né? A minha gatinha é bem velhinha, ela tá com quase 13 anos de idade. De vez em quando ela tem umas ziquezira aqui, começa a vomitar, né? Já pedi pro Lucas cuidar dela. Uma vez ele entrou aqui, a primeira coisa que eu falei, tá passando mal, ajuda ela aí. Ele olhou pra mim assim, né? Aquela cara de Lucas, assim, de espírito superior, né? E foi lá, passou a mão na cabeça dela. Eu sei o que ele fez. Ela falou, melhorou, entendeu? Claro que a gente vai desencarnar, né? Espero que demore, tá? Porque eu gosto muito dela, né? Já combinei até com o Lucas. Quando ela desencarnar, eu quero que ele me mostre pra onde o princípio espiritual dela foi pra me achar ela de novo. Entendeu? Vai me guiar pro princípio espiritual dela. Falar assim, que tá aquele gato ali. Tô brincando, né, gente? Isso é brincadeira. Mas eu pedi, né? Mas não vai fazer isso não. Eu sei que não faz, né? Tô brincando com vocês, né? Mas a gente está falando dessas questões por quê? Porque nós temos que lembrar, né, que quando a gente fala de guia espiritual, a gente está falando de cuidado. E nós, aos olhos dos animais, somos guias espirituais deles. Você pode pensar nisso? Existe, né, um comprometimento espiritual daqueles que estão acima com aqueles que estão um pouco atrás. E se a espiritualidade amiga tem a responsabilidade, o amor de cuidar da gente, nós também temos que ter a responsabilidade e o amor de cuidar daqueles que estão atrás da gente na escala evolutiva, né? Sejam pessoas, sejam animais, né? E quando a gente fala isso, não é questão de superioridade, não é questão de amor. Um amor maior sempre pode cuidar de um amor menor. Lembre sempre disso, né? Então, gente, para quem está chegando, nós estamos falando... Gatinhos podem ser afetados pelas energias ruins? Raramente, tá? Porque eles têm uma capacidade de trabalhar isso aí. Tanto é que nos templos egípcios era cheio de gato, né? Tanto é que tinha duas deusas egípcias que eram gato, né? Que era a Bastet, né? Que era a deusa lá da filha do Ra, né? E tinha lá a Sekhmet, lá, que era a leoa lá. Eu acho que era até o mesmo, né? Quando ela era brava, ela virava Sekhmet. Quando ela ficava mansinha, era a Bastet, né? A Bastet, né? Depende do nome lá que o pessoal usa, tá? Que era uma deusa gato, né? Que era um gato, né? Então, mas assim, eles têm uma capacidade de lidar com essas energias muito grande. Claro que dentro do nível de percepção deles, né, gente? O gato não é amuleto, né? É um ser vivo que merece nosso respeito, nosso carinho, como todos, né? O cachorro também tem as suas capacidades espirituais, né? Mas é diferente, né? Opa, quase que eu cancelei o vídeo aqui, gente. Falando dos animais, o que acontece com eles quando morrem? O princípio espiritual, que é o ser eterno dos animais, ele migra para o animal da espécie mais próximo que tiver ali no momento e renasce, tá? Porque eles também evoluem. Um dia eles vão chegar na condição igual a nossa, né? Quando eu falo um dia, né, aqui na Terra, né, em mundos primitivos, lá, é uma história bem longa, tá? Mas os animais têm um princípio espiritual que sobrevive à morte, assim como as plantas, tudo. Tá? Existe um princípio espiritual que evolui, que um dia vai se transformar uma alma humana como a nossa, tá? Ou seja, os animais eles estão atrás da gente na escala evolutiva, espiritual, tá? Mas são nossos irmãos, são filhos de Deus, também tem um destino espiritual, né? Eles estão amadurecendo ali por despertar da consciência deles. Ah, o gato vai ser um gato inteligente? Não quer dizer isso, quer dizer que o ser espiritual que é hoje o meu gato, um dia vai ser um ser espiritual num nível humano. Quando? Daqui milhares de anos, a gente não sabe. Tá? Mas todos nós, ou seja, tudo concorre para a evolução, tá? Os seres inferiores da criação também estão caminhando, né? Não quer dizer que o gato físico aqui vai ser um ser inteligente, quer dizer que o espírito, ou seja, o princípio espiritual, nem fala espírito nos animais, tá? Fala esse princípio espiritual, ou seja, a centelha divina. Existe uma centelha divina dentro da minha gatinha aqui, ó, como existe dentro daquela barata que está andando na parede, né? Então, assim, um dia ele vai chegar lá, né? Os seres vão se aprimorando, ou seja, do reino mineral passa para o vegetal, do vegetal para o reino animal, do reino animal para o reino humano, da gente vai para as esferas iluminadas, lá para frente, né?
Um dia eu poderia fazer uma live sobre evolução. Vamos marcar, quem sabe semana que vem, né? Boa ideia. Gente, o nosso tempo já passou, né? Falamos demais, contamos história aqui, né? Mas o objetivo, agora vou fechar aqui, né? Dar um objetivo sério para nosso estudo. Né? O objetivo, gente, é a gente perceber que a espiritualidade, eles estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Né? Quando a gente conta essas histórias aqui, não é porque a gente é privilegiado, nada disso não. Tá? É porque às vezes a espiritualidade permite que a gente perceba, que a gente tenha algumas experiências para dividir, né? Para a gente ter a certeza que a gente não está sozinho, que a gente não está abandonado, que a gente não está deixado ao léu, né? Então, assim, conseguimos sentir quando a nossa reforma íntima acontece, o nosso mentor se aproxima, sim, eles estão sempre incentivando a nossa reforma. A reforma íntima dá satisfação de fazer o que é certo. Sabe aquela alegria de fazer uma coisa boa? Isso já é um sinal de crescimento espiritual. Quando você abre mão de alguma coisa egoísta, nem que seja por um minuto, e fala assim, nossa, eu fiz, eu consegui. Né? Não falei mal, não briguei, tentei, olha que legal que eu fiz isso. Isso já é o sinal da nossa melhora. Tudo vale a pena. Para o nosso crescimento, para a nossa melhora, para o nosso aprimoramento. Né? Gente, nós estamos terminando, né? O pessoal que está entrando aí agora, sejam bem-vindos, né? Mas a gente tem que ser fiel com o horário, até porque, né, sustentação espiritual também a gente precisa, né? Vai ficar salvo, tá? O estudo aí no IGTV, tá bom? Deixa eu fazer a prece final, né? Pedindo a Jesus aí que possa abençoar todos nós, possa nos envolver nas melhores luzes, abrir o nosso coração, a nossa mente, para a presença desses amigos que nos acompanham, singelos, sinceros, simples, silenciosos muitas vezes, mas ativos, presentes, iluminados. Divino amigo, envolve esses irmãos e irmãs que, no mistério do silêncio, nos incentivam para o bem, para a melhora, se alegram com as nossas vitórias, entendem as nossas limitações e os nossos erros. Não tem palavras de censura, porém, esperam a nossa mudança, a nossa melhora. Abençoa, Senhor, os nossos lares, aqueles que amamos, todos aqueles que precisam neste momento da tua luz, do teu bem, da tua paz. Abençoa os amigos que foram citados aqui, que foram falados sobre eles, seja encarnados ou desencarnados, que eles recebam também o nosso carinho, a nossa amizade, e fica conosco, hoje e por todos sempre. Que assim seja. Boa noite. Muito obrigado. Nós continuamos aí conversando.